Graça e paz, abençoados. Abençoados, me siga lá no YouTube para mais conteúdos. O meu canal tem o nome Félix, né? Só você digitar assim, ó. Félix dizendo o que a Bíblia diz. Aí você vai aprender muito acerca desses assuntos. Porque nos dias de hoje tem muitos céticos que ficam nos deixando em dúvida se nós não dizemos o que a Bíblia diz. Por exemplo, uma passagem que eu vou trazer aqui, que os céticos sempre deixam os chamados cristãos, né? Como eles dizem, chamados cristãos, porque eles de cristão não tem nada, porque não sabe nem nada sobre a Bíblia. Então nós vamos mostrar que nós somos cristãos e que nós entendemos sim. Uma da passagem, por exemplo, é essa daqui de João, capítulo 14, e no versículo 12, que está escrito assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim farás também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele faz a pergunta para nós. A pergunta que eles fazem é: não está dizendo que obras maiores do que a dele, faz as obras deles e maiores ainda farás, porque ele vai para o Pai? Então mostra, crente, que você faz obras maiores. Vai no hospital e faz com que eles lá seja curado. Quando alguém morrer, vai lá e ora e ressuscita, porque está dizendo que obras maiores farás. Então, abençoado, nós temos a resposta bíblica, por isso que eu digo que a Bíblia diz. A resposta bíblica aqui é fácil da gente entender. Quando Jesus disse aqui, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus não mentiu, não. Jesus estava falando na sua época. Quem via ele, porventura, eu e você, nós vemos Jesus, nós já vimos Jesus? Não, nós nunca vimos Jesus. Nós cremos no que diz as Escrituras, não é? Mas nós nunca vimos. Às vezes muitos podem dizer assim: não, eu vi Jesus em espírito, porque não, isso ou foi coisa da mente ou foi um sonho. Quando Jesus, porque senão você vai dizer que a Bíblia está mentindo, porque se você viu Jesus, mesmo em espírito como Paulo viu, e você não ressuscitar um morto, você está contradizendo. Então tem que entender que tem coisas que são sonhos ou então coisa da mente. Nós nunca vimos Jesus. Mesmo que Colossenses 1,27 diz que Cristo está em nós, a esperança da glória. Mas nós nunca vimos, nós sabemos que Ele está em nós. Então, abençoados, qual que é a nossa resposta quando eles disserem isso? Nós temos que mostrar o contexto, né, desse assunto. Veja, foi quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. É o versículo 9 aqui do capítulo 14 de João. Então, veja só, Jesus disse essas palavras, aí Jesus vai dizer assim: quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu mostra o Pai? Então, quando eles viam Jesus, eles estavam vendo quem? O próprio Deus, porque eles estavam vendo Jesus com os próprios olhos. Não é que nem nós, que é pela fé. Nós vemos Jesus pela fé. Nós sentimos, nós vemos pela fé. Mas nós não vemos como eles que viam, não é? Com seus próprios olhos. Para alguém dizer hoje que viu Jesus, ele tem que ter mais de 2000 anos. No mínimo 2000 anos ele tem que ter. Ele tem que comprovar que na época de Jesus ele estava vivo. Então ele tem que ter no mínimo 2000 anos, não é? Um pouco mais de 2000 anos para que ele prove isso. Então essa palavra não pode céticos aplicar para nós, dizendo: então, crente, vai lá aí então para esse morto, para o morto ressuscitar, vai no hospital para que eles levantem. Não, essa palavra não foi dita para nós. Porque ele está dizendo aí: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aí ele diz: credes que eu estou no Pai e o Pai em mim, credes a menos por causa das mesmas obras. Então eles viam as obras que Jesus estava fazendo. Nós hoje sabemos que Jesus faz porque nós vemos pelos olhos da fé e nós sabemos que aconteceu essas coisas nas Escrituras. Jesus ressuscitou morto, Jesus fez cura, Jesus fez cego ver. Então, nós temos que entender que isso aqui era para eles. Então eu vou mostrar, olha,
Você continua assistindo, vai lá no YouTube, porque aqui já vai chegar ao final. Vai no YouTube para que você aprenda a respeito. Eu vou mostrar aí Pedro, por exemplo, que fez coisas até maiores. Por quê? Porque Jesus tinha ido para o Pai. Então, coisas que Jesus ainda não tinha feito, Pedro fez. E Paulo fez, porque Paulo viu Jesus em espírito. Então, eu vou falar sobre esse assunto. Olha só, aqui está dizendo assim, ó. No versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras maiores que eu faço, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então vamos lá para Atos capítulo 9 e o versículo 36. Atos 9, 36, e vamos ver obras maiores, porque Jesus tinha ido para o Pai, obras que Jesus fez, eles também faziam, e obras que Jesus não tinha feito, porque Jesus tinha ido para o Pai. Jesus poderia fazer aquelas obras, mas não fez porque Jesus não estava mais com eles. Então vamos ver aí, Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, que respondeu... Ai, meu Deus, não era aqui. Não era esse versículo que eu tinha falado. É aqui no versículo 36. Desculpa, viu, amados? Desculpa, porque como eu marco muito a Bíblia, eu vi aqui marcado, eu achei que era aqui. Eu falei lá, versículo 36, e eu estava lendo aqui a partir do versículo 10. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Versículo 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas cercaram chorando e mostrando-lhe a túnica e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Então ele fez esta obra que Jesus também fez, que foi ressuscitar, como no caso de ressuscitar Lázaro, por exemplo. Mas Pedro fez também outras obras que a própria sombra de Pedro, eles colocavam pessoas nas macas, pessoas ali, para que Pedro passando, pelo menos a própria sombra de Pedro os curasse. Então nós vemos que Pedro estava enquadrado naquilo que Jesus dissera: obras maiores do que essas farás. Então, abençoados e queridos, nós vemos que Paulo também fez obras que Jesus fez e maiores, porque Jesus foi para o Pai, e Jesus ele aparece para Paulo em espírito, mas não é questão de hoje Jesus aparecer para nós em espírito, porque Jesus hoje não aparece mais em espírito, porque já cumpriu todas as escrituras, mesmo que muito não vai concordar, mas em muitos vídeos eu vou mostrar que todas as escrituras já foi cumprido, porque senão vai trazer uma contradição quando as pessoas dizem: não, isso aqui não foi cumprido, isso aqui ainda vai acontecer, então vai haver contradições, e a Bíblia não tem contradição. Então veja só, vamos ver, falando-se de Paulo no capítulo 9 falando-se de Paulo no capítulo, eu estou com o capítulo 9 na cabeça, no capítulo 20, veja só, no capítulo 20, a partir do versículo 9, veja só o milagre aqui que aconteceu. Diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levado morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Versículo 11, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz. Olha só, então conduziram vivo o rapaz e sentaram e sentiram-se grande
conforto, ou confortado, né? Grandemente confortados. Então veja que ele viu Jesus, então ele pôde fazer esse milagre. Então nem eu e nem você podemos fazer estes milagres, por quê? Porque nós não vimos Jesus. Jesus, eu volto a repetir, está em nós, porque Hebreus também 3, versículo 6 diz: Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a casa somos nós. Então o que vale para nós, o que serve para nós, dentro das Escrituras, são as conquistas de Cristo, as conquistas em que Jesus também passa para os discípulos. Então, para que nós venhamos entender que essas conquistas, elas sim têm a ver conosco, e nós vamos falar muito sobre essas conquistas, mas se algum cético dizer para você que você precisa ressuscitar um morto, porque ele está dizendo que obras maiores fará, mas ele estava falando que fazia obras maiores, era aqueles que viram a Jesus. Nem eu e nem você vimos a Jesus, nós vemos em espírito, mas precisava ver com os olhos, ou então, no caso de Paulo, que foi o único que viu naquele jeito, porque Deus o enviaria ele aos gentios, tá certo? Então esta é uma palavra, e que Deus continua abençoando as vossas vidas. Graça e paz.